A prefeita Suelen Rossim deu entrada na casa de um projeto de lei específico criando um subsídio, em especial na possibilidade da tarifa do transporte coletivo com a recomposição dos aumentos que foram apresentados, são anuais pelas concessionárias, de subsidiar uma parte. O vereador José Roberto Martins Segala, na Tribuna Livre, comentou que quer olhar todos esses dados de perto. Eu acho isso muito interessante, muito positivo. O que vem para beneficiar a população, a gente tem que aplaudir e tem que colaborar. O problema é que eu sei, por questões de que eu dei aula disso aí na faculdade de engenharia, que esse não é um cálculo simples, não é um cálculo para qualquer um. É um cálculo complexo, porque o número de variáveis que interferem nesse cálculo é muito grande. Se você não levar em conta tudo aquilo que pode afetar o transporte coletivo, o resto que você aplicar é menos do que você poderia. Então, eu quero saber se isso foi feito corretamente, para saber se, de repente, esse valor não poderia ser, inclusive, aumentado. Eu vou dar um exemplo bem elementar, porque eu ainda não vi o projeto que ela apresentou, então não vou me meter a falar do projeto. Mas é um exemplo que eu dava para os meus alunos. Você tem uma banca de revistas e você tem que comprar um determinado número de jornais para poder vender. Se você comprar, digamos, 8 jornais Estadão e você, ou melhor, se você comprar 10 jornais Estadão e você vender 8, então você tem um prejuízo de que vai ficar com 2 jornais que você não vendeu. Se você for procurado, entretanto, por 12 pessoas, você deixou de vender 2 jornais e perdeu a venda de 2 jornais. Então, na hora de você fazer esse cálculo, parece que uma coisa compensa a outra. Não. Porque as pessoas esquecem que quando o sujeito vai na banca comprar o jornal, ele compra a Veja para ele, compra a Contigo para a mulher dele, compra uma revista para o filho dele e compra um jornal. Se ele não acha o jornal naquela banca, ele muda de banca. Ele vai para outra banca, onde ele compra todo esse material. Então, o vendedor não perdeu só a venda do jornal, perdeu a venda do jornal e das outras coisas que seriam compradas. E perdeu o freguês. Porque o freguês que 2 vezes não acha o produto muda de banca. Isso aqui precisa ser analisado corretamente quando você faz cálculos dessa natureza. O que vai acontecer, por exemplo, com o número de passageiros quando você abaixar o valor? A tendência é aumentar. Eu estou andando de carro, baixou o preço da passagem, se a condução me servir agora, eu vou querer utilizá-la. Então, isto foi levado em conta, por exemplo, eu preciso saber essas coisas, né? É isso que eu vou me debruçar para poder estudar direitinho o que vai ser proposto. Esse é o tipo de medida que caberia, em especial, uma audiência pública para discussão, além da comissão interna. O senhor é membro da Comissão de Justiça? Precisaria saber se a gente conseguiria juntar aqui especialistas nesse assunto, né? Não sei se nós temos tanta gente assim à disposição para poder trabalhar nisso. Os engenheiros certamente fazem esse tipo de trabalho, mas é preciso verificar se estão dispostos a nos colaborar. Não adianta fazer uma audiência e trazer gente do povo sem demérito nenhum, né? Mas se você não entender do assunto, tudo que você der aqui de palpite é chute. Obrigado, vereador José Roberto Martins Segala. O projeto de lei que trata do eventual subsídio para a tarifa do transporte coletivo tem uma proposta de 42 centavos sobre o valor atual. A tarifa de R$ 4,85 pela proposta iria para R$ 5,17. Com esse subsídio de 42 centavos, ficaria para o consumidor final em R$ 4,75, caso seja aprovado pelo plenário.